O piloto da USAF, Milton Torres, recebeu ordem de abater um OVNI do tamanho de um porta-aviões em 1957. Milburn trabalhou na inteligência militar britânica até o final da década de 1990, depois como contratado no Iraque, ao lado das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos e do Escritório de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele é agora analista do Centro Begin Sadat de Estudos Estratégicos, um think tank universitário com laços estreitos com a inteligência militar israelense, onde escreveu artigos de pesquisa públicos sobre a abordagem do governo dos Estados Unidos aos OVNIs. Pessoalmente, acho que eles existem há anos e estão documentando o que está acontecendo na Terra. Por que razão? Não sei. E quando cheguei nessa coisa, eu tava com o gatilho pressionado, pronto para atirar, e ela simplesmente disparou. Mas eu sabia agora, como disse, que este não era um avião comum. Isso é algo muito além de tudo que somos, mesmo na prancheta. Mach 10. Sem chance. Tenho certeza de que os russos têm incidentes como este, e tenho certeza de que outros que conheço, houve relatos do Peru, da Argentina e de outros países, e até o Irã teve um, do qual falaram. Então, você sabe, o que foi isso é universal demais para ser um incidente singular. Este é apenas um entre muitos. Se houver uma razão... Fechar e colocar em segredo é porque eles têm medo de que as pessoas entrem em pânico, porque, você sabe, eles têm medo de alienígenas e da guerra dos mundos e coisas assim. Não creio que seja esse o caso, porque não vejo qualquer intenção hostil em nada que tenham feito até agora. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha divulgou 4.500 páginas desclassificadas de avistamentos de OVNIs no espaço aéreo britânico. A partir da página 295, a ordem construída em Torres para abater um OVNI é finalmente verificada após 52 anos de silêncio. O major aposentado, médico Milton Torres, PhD, principal piloto de caça-jato da Força Aérea dos ZOA, herói condecorado do Vietnã e professor de engenharia civil, é a única pessoa no mundo conhecida por ter recebido ordens de abater um OVNI. Aqui está a história dele. Este é um modelo do meu F-86D na Inglaterra, com todas as mesmas marcações que eu tinha na Inglaterra com o esquadrão xadrez que estava com a rainha. E este era o 860 com radome aqui, e o foguete está aqui, contendo 24 foguetes. E era com isso que eu deveria abater um OVNI. Esse é meu avião favorito. E quando cheguei a Manston, a primeira coisa que tivemos que fazer foi citar a transição para o novo avião. Bem, eu já estava em transição. Eu era treinado na base aérea de Perhon, no Texas, que não fez nada além de treinar pilotos de 86D. Ok, quando cheguei lá, todos no esquadrão precisavam se atualizar no mesmo nível. Lançamos foguetes em Trípoli, fizemos todo tipo de coisa. Quando finalmente soubemos o que estávamos fazendo, então dizem que nos colocaram em alerta, que tínhamos que assumir uma parcela do alerta. Isto é para RAF e ALSAF, dependendo de quais aviões estavam em serviço. Estaríamos em alerta, esperando para ser Scrabble. Agora, as brigas geralmente nada mais eram do que algum avião que estava perdido, ou alguém lá em cima que estava com problemas. Eles queriam que nós subíssemos e os derrotássemos. Geralmente foi isso que aconteceu. Quando eu recebi essa confusão, a história é diferente. Estávamos no final da pista, em nossa cabana de alerta, esperando uma ordem de embaralhamento, e eu consegui. Era algo perto da meia-noite. Não me lembro a hora exata, mas era bem perto da meia-noite. Eu me mexi. Entramos no avião e decolamos. No minuto em que decolei, entrei no site do GCI, que me foi fornecido quando decolei. E o GCI me aconselhou a pegar o rumo 120 e ir para o portão, que eu já estava no portão. O que significa ir até o afterburner, até o fim. A sopa estava tão espessa. Você não conseguia ver nenhuma luz. Você não conseguia ver nada. Era um centro de nuvens que ia do chão até 32.000 pés. E eu não conseguia ver nada. Era uma daquelas neblina de P-Switch que havia na Inglaterra naquela época. E durante esses nevoeiros do Pisu, foi quando eles queimaram carvão, principalmente na Inglaterra. E portanto os nevoeiros eram realmente fortes. De qualquer forma, no minuto em que decolei, na verdade antes de decolar, eles indicaram que este seria um criador de fogo quente. Fogo quente. Eu entrei e disse, você receberá ordens de disparar 24 foguetes. Bem, essa é uma ordem muito pesada. Oh, o tipo de pedido que você exige uma autenticação. Então peguei minha pequena matriz e passei pelo procedimento de autenticação, olhei para baixo e eles me deram 2 letras.
Eles disseram sim, este é o nosso salão. Isso significa que tenho que atirar, Ray. Daquele momento em diante, era eu que não sabia o que capinar. Este era um avião russo ou alguma aeronave que eles queriam. Você estava com medo de causar a Terceira Guerra Mundial? Primeiro, minha primeira preocupação foi: Jesus, este é o primeiro tiro da Terceira Guerra Mundial. Eu não queria ouvir isso, sabe? Mas mesmo assim foi isso que passou pela minha cabeça. Eu simplesmente segui em frente. Recebi ordens de atirar nesta máquina, e eu ia atirar, não sei. Eu ia fazer Salva Rocks 24. Essas foram as minhas ordens, 24 foguetes. Isso é um monte de tiros. Então, no que me diz respeito, essas eram minhas ordens e era tudo o que eu ia fazer. E sendo um bom piloto de caça, pensei, de qualquer forma, vou obedecer às minhas ordens. Saudar e dizer sim, senhor, e seguir em frente. Eu não tinha ideia do que era. Então continuamos na missão. Eu selecionei os foguetes. Eu estava pronto para ir. Eles me aconselharam a virar um título. Seria um incêndio se fizéssemos o que eles chamam de vetor interno. Isso significa que meu ala estava cerca de 8 quilômetros atrás de mim. Ligaríamos o mesmo vetor e entraríamos nisso, fosse lá o que fosse, bombardeiro ou algo assim. Eles me aconselharam, olhe para bombordo a cerca de 15 milhas. É aí que está. Com certeza. Tão grande como eu disse antes, tão grande quanto um porta-aviões no que diz respeito ao pontinho. Foi um bloqueio fácil, muito fácil. Meu radar estava me dizendo que eu estava dando cerca de $200 de ultrapassagem. Ele estava indo e eu estava indo a Mach 0,92. E... sendo Mach 1 seria em torno de 750. Poderíamos ir tão rápido. De qualquer forma, eu tinha uma trava sólida e agora ela acertou o alvo. Isso lhe dá um círculo no radar. E, nesse círculo, eles têm outro pequeno círculo e tem uma faixa de cinzel. A faixa do cinzel é a faixa que você vê no radar quando ele gira e gira. Exceto no nosso caso, ela foi mantida imóvel porque eu estava travado. Enfim, eu estava entrando, olhei lá em cima, minha ultrapassagem estava segurando uns 250, 300 nós, em algum lugar daquele bairro, taxa de fechamento. Então, de repente, comecei a encolher. Isso significa que vou contar a ele. Temos uma mira de 250 milhas e ele desapareceu. Eu disse, bem, ele também foi comigo. Ele está fora de alcance. Estou voltando e indo para casa. Então eu fiz, e eu e eles executamos o home plate. De qualquer forma, bom, foi aí que me falaram isso, me liga no telefone fixo, e eu peguei o resto das informações no telefone fixo. Então me disseram que os britânicos estavam enviando alguém de Londres para me interrogar, e foi tudo o que aconteceu naquele dia. Aterrissei e fui para casa. Na manhã seguinte fui trabalhar. E esse cara, o caça-feitiço, entra. E Ron Kane o traz para mim. E eu não tinha ideia de quem ele era ou o quê. De qualquer forma, ele mostrou um cartão que não era de segurança nacional, mas era uma bolsa oficial do governo. E então eu esperava que pudesse ser CI. Quem sabe o que foi? Foi um susto. Isso é tudo que eu sabia. Então eu contei a ele tudo. E ele me disse num termo incerto, não conte a ninguém que isso foi declarado ultra secreto. E se você abrir a boca para alguém, incluindo seu comandante ou ala ou qualquer outra pessoa, você abre a boca para qualquer um e diz, vamos tirar você do status de piloto. Isso foi o suficiente para eu ficar quieto pelo resto do tempo. Em termos leigos, quão rápido é Mach 10? Um CR-71, chamado Blackbird, não voa mais para a Força Aérea, mas voa a 3.000 milhas por hora. Mach 10 é mais de 16 mil quilômetros por hora, 10 vezes a velocidade do som. Meu Melro não poderia voar isso, e nada na prancheta que temos agora pode voar isso, exceto talvez a nave enquanto ela atravessa a atmosfera. Então esses aviões, esses mísseis, atingiriam velocidades muito altas. Mas não como este, porque o OVNI foi capaz de parar e orbitar sobre o solo, passar de grandes velocidades até uma parada repentina que nos mataria. Com a inércia, seríamos tensões das correias, por assim dizer. Com esse tipo de velocidade, sim, eles poderiam acelerar para 10.000 em pouco tempo. Então isso significa que há algo além dos nossos sistemas de propulsão. Agora posso imaginar que no futuro eles terão sistemas de propulsão magnética baseados na gravitação de esferas como Júpiter, Vênus e Marte e tudo mais. Ainda não temos esse sistema. E assim somos capazes de aproveitar a atração gravitacional. Não seremos capazes de fazer isso. Essas pessoas estão fazendo algo com seu sistema de propulsão que ainda não conseguimos fazer.